O Fluminense está na semifinal do Campeonato Carioca, vai enfrentar o Volta Redonda no próximo dia 2 de março, primeiro jogo no Maracanã, ou seja, no domingo que vem, segundo jogo no estádio Raulino de Oliveira, no próximo dia 9. Uma classificação que parecia um tanto quanto complicada, improvável, 3, 4 rodadas atrás. Mas os rivais ajudaram tanto que o Fluminense, mesmo se esforçando em alguns momentos para não se classificar, para não avançar, acabou garantindo não só o G4, como a terceira posição, o que faz o Flu evitar o clássico contra o Flamengo, por exemplo, logo de cara na semifinal. Mas essa classificação, ela veio não da forma como a gente imaginava, porque ontem o Fluminense enfrentou o lanterna do Campeonato Carioca, o já rebaixado Bangu, o pior time da competição. E antes do jogo contra o Nova Iguaçu, eu falei muito sobre isso, tanto naquele pré-jogo quanto no pré-jogo dessa partida contra o Bangu, que essas partidas seriam importantes, relevantes para o técnico Mano Menezes, para esse Fluminense de Mano Menezes, porque não bastaria apenas vencer. O Fluminense teria que vencer e convencer, jogar futebol, dominar completamente os adversários, de preferência, se possível, até golear. Poderia ter acontecido contra o Nova Iguaçu? Sim, poderia. Mas ontem, diante do Bangu, o Fluminense poderia ter feito mais gols? Levou gols bobos, pênalti infantil, gol contra, mas também fez um gol contra no primeiro do Fluminense, foi um presente. Tudo isso poderia ter ocorrido. Essa classificação ela deve ser valorizada? Deve, mas vamos falar a verdade, né? Com sinceridade. Estar entre os 4 primeiros colocados da Taça Guanabara, pelo nível que é esse torneio, é uma obrigação. Ficar fora disso, o Botafogo for fora da Taça Rio. Ah, cagou pro campeonato. Isso é vexame, tá? Isso é vexame. Não classificar para a semifinal dessa competição é um vexame. A não ser que você tenha realmente um motivo. Não, a gente decidiu fazer isso porque vamos valorizar as competições X, Y e a estratégia é essa, né? O campeonato é apenas uma pré-temporada. Se houvesse essa justificativa, ainda assim é discutível. Então a gente não pode normalizar uma atuação tão fraca como a do Fluminense ontem, diante de um adversário extremamente fraco, diante de um adversário sem nada para disputar na competição, um time já rebaixado. O próprio técnico Mano Menezes falou que o comportamento do Fluminense irritou no primeiro tempo. Irrita ele, irrita a comissão técnica e irrita os torcedores. Porque o Fluminense, precisando fazer saldo, por muito pouco ontem, o Fluminense não conseguiu alcançar esse vexame, ser eliminado do estadual e podendo ver o Sampaio Corrêa pegando a sua vaga. Por que diante de uma situação dessa em que o time ainda tem uma vantagem, né, na última rodada enfrentar a equipe mais fraca, o Vasco jogando um clássico, o Fluminense não se impõe, não é um time que marca em cima, sufoca o adversário, cria um monte de gol, aliás, cria um monte de chances, cria oportunidades e faz o que tem que fazer, que é golear quando você pega um adversário, quando você tem um adversário desse nível técnico. E o Fluminense não conseguiu fazer isso, pelo contrário, ainda conseguiu levar 2 gols do Bangu. Então isso me preocupa um pouco, na real, porque falei isso também no pré-jogo, né? A gente vinha observando ali na minha opinião, uma evolução da equipe, né? Uma crescente. Depois da derrota no clássico contra o Botafogo, faz um clássico muito bom contra o Vasco, compete bastante contra o Flamengo, vence com tranquilidade no Nova Iguaçu, poderia ter feito, né, um placar mais elástico. Então eu queria ver essa evolução sendo confirmada mais uma vez diante do Bangu. Significa que o time não vai jogar nada na semifinal? Porque eu acho que agora, confronto mata-mata, 2 jogos, tem jogo decisivo pela Copa do Brasil no meio de semana, eu acho que as coisas acabam mudando, o comportamento, a postura, porque se não mudar, a gente sabe o que pode acontecer. Ainda falta esse time passar confiança para o torcedor de que ele vai conseguir jogar num bom nível com regularidade, não só quando quer, né? Eu acho que isso
eu já cansei de falar, desde o ano passado eu falo isso, o que mais irrita o torcedor é aquele futebol, é aquele jogo, é aquela postura passiva, aquela postura modorrenta, aquela postura, sabe, parece que ninguém está muito preocupado com o que está acontecendo em campo, ou com o pouco futebol que o time está apresentando, ou com a atuação fraca, né? E o torcedor sente isso na arquibancada, tanto é que ontem o time foi vaiado, não é por acaso. Então acho que o Campeonato Carioca, quando você vai muito bem no Campeonato Carioca, não significa que você vai ter uma grande temporada pela frente. A gente já cansou de falar sobre isso. Mas quando você vai mal, você tem que ligar o sinal de alerta, porque você está enfrentando adversários meio mais fracos ali. E agora, numa semifinal, vai pegar um Volta Redonda, que hoje é um clube de Série B, mas que ainda assim, a gente sabe, está abaixo dos principais rivais que o Fluminense terá para frente em 2025. Então, a classificação veio, beleza, mas o Fluminense cumpriu apenas com a sua obrigação. Tá? Ontem, realmente foi muito pouco, pelo aquilo que a gente esperava. Aliás, pelo que deveria ser a obrigação do Fluminense de apresentar. Se a gente olhar para estatísticas aqui, a gente vai ver que não foi de fato um bombardeio. O Fluminense chutou. Vou colocar na tela para vocês os números do Flash Score. 6 bolas. Foram, na verdade, 11 finalizações, 5 no gol e 6 chutes para fora. O Fluminense acertou o gol 5 vezes, o goleiro do Bangu fez 2 defesas e conseguiu esses 3 gols, sendo um contra. A gente vai observar muito mais posse de bola. No geral, obviamente o Fluminense foi melhor, né? Mas isso é o mínimo, né? Evidente que a vitória foi justa, mas a gente queria ver um pouco mais de Fluminense. Ontem o Hércules teve uma atuação bem fraca, né? O Riquelme, mais uma vez, não conseguiu sobressair. Germancano fez uma partida muito ruim mesmo. Quem salvou, na real, foi o Serna, que entrou no segundo tempo, colocou fogo no jogo, deu uma assistência e conseguiu fazer um gol. Né? Freitas também, que fez um gol contra, depois comete um pênalti infantil, estava tendo até alguns bons momentos no jogo. Enfim, pessoal, vou deixar aqui mais uma vez pedindo para você, se você não tem Flash Score no seu celular, dá essa moral aí, só baixar o Flash Score no seu celular ajuda demais, muito mesmo, muito, porque são parcerias como essa que nos proporcionam a gente montar uma equipe, transmitir os jogos para vocês e sempre estar ali lado a lado com o Fluminense. Então, se você não tem ainda o Flash Score, que é um aplicativo super completo, com jogos ao vivo, placar ao vivo do mundo inteiro, estatísticas como essa daí que eu coloquei na tela para vocês, você vai encontrar absolutamente tudo lá no Flash Score. Então, clica aqui e baixe no seu celular. Vou trazer aqui a palavra do técnico Mano Menezes, que falou, até de certa forma, sendo bem sincero sobre a atuação da equipe, e emendou também falando sobre Paulo Henrique Ganso, que já tem data marcada para o exame. Bom, como comportamento, penso que é mais perto daquilo que queremos, conseguimos adiantar mais. Primeiro tempo tivemos longe, não entramos com eu diria assim, a concentração parece necessária, estivemos lento de raciocínio, estivemos lento de comportamento. Isso transmite uma apatia que irrita o torcedor e vai irritando às vezes a gente. Tanto irrita o time que você começa a tomar decisões erradas, aí piora, né? Começamos tendo bola longa, perdemos o controle de alguns minutos do jogo, sempre é o pior caminho. Segunda parte voltou um pouquinho tenso, porque o ambiente estava tenso do estádio, isso transmite para a equipe, mas depois ela retomou o jogo. Então ela teve um comportamento para ser o merecedor da vitória e da vaga. Vamos caminhar, vamos com calma, é a hora de pensar tudo bem, fazer as escolhas certas. Eu acho que a gente tem capacidade para fazer a semifinal num nível como fizemos o jogo diante do Flamengo, quando fizemos o jogo diante do Nova Iguaçu, como fizemos o jogo diante do Vasco. São 3 jogos que para mim servem mais de parâmetro do que o jogo de hoje, que tinha suas características muito peculiares. Então, é a hora do conhecimento, é a hora da calma, é também a hora da cobrança, porque em cima dessa cobrança que a gente estabelece o nível que queremos estar,
mas tenho que mostrar o caminho para os jogadores depois dessa cobrança, para que eles se sintam seguros e entendam como nós vamos fazer para atingir os nossos objetivos nessa semana que tem pela frente. Eu acredito muito em equipe, né? Mesmo com todas as virtudes do Ganso, que todos acho que comungamos da mesma ideia, acho que a equipe precisa encontrar soluções de forma mais equilibrada. Então, se você não tem um jogador só, resumindo tudo isso que a gente quer, talvez nós tenhamos que compor com 2, 3 jogadores um setor que cada um vai dando um pouquinho mais de armação para a equipe, para ajudar ela a ter essa qualidade de jogo melhor quando enfrenta um adversário tão baixo. Penso também que não vai ser a situação dos jogos que temos pela frente. Todos estarão jogando alguma coisa, né? Da mesma maneira que temos que ganhar do Águia de Marabá, eles também têm que nos ganhar, né? Da mesma maneira que temos que ganhar do Volta Redonda, o Volta Redonda tem time e também vai tentar nos ganhar. Então se estabelece outro tipo de responsabilidade no jogo, um outro tipo de pressão mais compartilhada, que nem eu falo sempre, que não recaia só sobre uma equipe quando você entra em campo. Então isso muda a história do jogo e tenho certeza que a equipe também vai ter outro tipo de comportamento para solucionar esses problemas. Às vezes as coisas não vão só na técnica, não vão só na organização, às vezes elas vão no algo mais, todo mundo vai no algo mais. Tem tanta gente aí que às vezes o jogo está complicado, decide numa bola parada, né? E a gente precisa melhorar um pouquinho, falo isso porque é assim que funciona, tá? Então são pequenos detalhes que se ajustam nessa hora decisiva, quando chega, e também sabendo que quando se chega, a história é diferente. Ganso tem um exame marcado para 27, e aí que nós teremos uma ideia do que teremos pela frente, né? Temos que esperar até lá não temos nenhuma informação que vocês já não têm. Pois é, então o Fluminense tem que buscar essas soluções. Tem que saber enfrentar equipes mais retrancadas, tem que saber se impor, tem que saber pressionar. Isso precisa fazer parte da realidade desse time. Isso precisa ser algo natural. E até agora não é. Bom, o Mano falou sobre essa situação do Paulo Henrique Ganso. Nosso camisa 10 vai fazer exames, portanto, no dia 27. Isso faz com que o resultado saia na véspera do encerramento, do fechamento da janela de transferências nesta temporada. E cada dia que passa fica mais improvável a chegada de mais algum reforço no Fluminense, pensando principalmente em relação a esse camisa 10. Pode chegar? Pode ser até que chegue. Ontem a TV Globo informou que o Fluminense está monitorando este jogador aqui, o Thiago Palácios, que é um jogador, um jovem meio atacante, 23 anos, que atua no Estudiantes, né? Tem até bons números, ele tem dupla nacionalidade, né? Argentino e uruguaio. Ele, ano passado, fez 43 jogos pelo Estudiantes, 7 gols e 8 assistências. Nesta temporada tem 7 jogos, 1 gol e 1 assistência. Jogador jovem ainda, não conheço, confesso para vocês que não conheço, parece ter potencial, mas realmente não conheço. A TV Globo informou que o Fluminense vem monitorando esse jogador. É uma possibilidade? Pode até ser, mas qualquer contratação que o Fluminense venha fazer a partir de agora vai ter que correr, porque o tempo está passando e a janela vai fechar e a gente não sabe qual vai ser a situação de Paulo Henrique Ganso. Tomara que ele esteja bem, tomara que ele, enfim, esteja totalmente recuperado dessa miocardite e que possa voltar às atividades o quanto antes. Ainda assim, ele vai demorar bastante, porque vai ter que fazer uma nova pré-temporada. Em relação ao jogo da Copa do Brasil, o Fluminense viaja, treina nesta segunda-feira e já viaja para Belém. Vai viajar um pouco antes, vai fazer um treino em Belém na terça-feira para enfrentar o Águia de Marabá na quarta-feira, valendo vaga na segunda fase da Copa do Brasil. É isso, senhores. Eu vou pedir para você deixar aqui o seu like, por favor, se inscrever aqui no canal se você não está inscrito, deixe seu comentário, que é sempre muito bem-vindo. Vamos ver o que vai acontecer ao longo da semana, mas eu espero, de fato, que a gente consiga ver um Fluminense melhor, ver um Fluminense que mais uma vez vai ter que se impor, porque é um adversário que vai jogar num estádio que não é o dele, é o estádio Mangueirão. Então isso tende a favorecer mais o Fluminense,
para uma circunstância dessa de primeira fase da Copa do Brasil, é muita vantagem que o Fluminense vai ter. Então tem que se impor, tem que vencer esse jogo e depois vamos ver o que vai acontecer nesses jogos, nessas semifinais do Campeonato Carioca. Valeu, um abraço, tamo junto ao longo do dia, a gente volta com mais informações por aqui no canal do Lessa.